Aquelas pessoas, aquelas poucas milhares de pessoas foram lá desesperadas exatamente pelo constrangimento de terem percebido uma eleição ilegítima e favoreceu um candidato tirado da cadeia, que percebeu pessoas sendo arrastadas, presas simplesmente por protestarem, por darem sua opinião contundente, e a opinião contundente é dever e direito de todo cidadão. A gente está vivendo um golpe, a gente está vivendo um regime de exceção, e esse golpe foi dado sem a necessidade de uma abolição violenta. Quando você diz que o Alexandre de Moraes tem legitimidade para acusar o Bolsonaro, o Alexandre de Moraes seria vítima desse golpe, não é? Parece que teria uma tentativa de assassinato, então ele teria que ser considerado como parte integrante e vitimada desse processo que ele está. Agora, não é só esse o processo. Todos os inquéritos que foram colocados de fake news, de atos golpistas, discurso de ódio, etc., são completamente ilegítimos e ilegais. Primeiro, são calcados em crimes que não existem na tipificação do Código Penal. Não existe crime de fake news no Brasil. Eu estou no inquérito de fake news, porque eu disse que havia censura no Brasil e que o TSE tinha agido de maneira parcial durante o pleito de 2022. E agiu. Eu afirmo e reafirmo categoricamente. Quando você censura o presidente Bolsonaro de chamar o Lula de ladrão, quando você censura o presidente Bolsonaro de chamar o Lula de amigo de ditadores ou favorecedor do aborto, isso são coisas que o Lula eventualmente foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes por ladruagem, por corrupção. Amigo de ditadores, todo mundo sabe que ele é. O Maduro estava aqui, favoreceu o aborto em várias falas suas, ou seja, e o Bolsonaro era chamado de genocida, de pedófilo, de assassino, de nazista, de tudo quanto é coisa ruim, em nome de uma liberdade de expressão que assistia apenas aos críticos do Bolsonaro e não assistia aos críticos do Lula. Isso não precisa de fraude eleitoral. Isso já é, por si, uma deturpação do processo feita no seio do TSE, que é um puxadinho do STF, que, por sua vez, liberou o Lula um ano antes da cadeia, tendo sido condenado, mais uma vez, em 3 instâncias, por uma dezena de 3 instâncias. Lula nunca foi condenado. 3 instâncias. Então, você reveja a história. O processo foi anulado. Deixa eu terminar. Foi anulado circunstancialmente, oportunisticamente, pelo STF, que tinha uma briga, uma animosidade com o Bolsonaro, não só com o Bolsonaro, e baseado nesses inquéritos ilegais, ilegítimos, em que o senhor Alexandre de Moraes atuava como procurador, juiz, investigador e vítima, o que é proibido por lei no Brasil, ele condenou pessoas, ele censurou pessoas, ele tirou a conta bancária de pessoas, ele exilou pessoas, até o cume de ter uma eleição em que ele, todo o TSE, favoreceu um candidato em detrimento de outro. Isso suscitou, deixa eu terminar, suscitou um debate profundo nas hostes, que você chama de bolsonaristas, sobre, sim, a ilegitimidade, que eu considero também, ilegitimidade da eleição de Lula. E o que foi conversado sobre essa legitimidade? A possibilidade de um documento, um GLO, Garantia de Lei e de Ordem, que seria discutida com o Congresso em nome da possibilidade de uma nova eleição referendada pelo Congresso. Aonde já se viu um golpe com um documento que fala da possibilidade de uma nova eleição referendada pelo Congresso Nacional? Isso é uma discussão plausível. Essa discussão não foi dada aso a esse tipo de discussão. Ele conversou isso com os 3 chefes dos poderes dos militares e eles não quiseram. Ele simplesmente deu de volta e foi para trás. Agora, do 8 de janeiro, o que acontece? Não houve liderança. Houve um movimento espontâneo. Não há liderança. A Polícia Federal já apurou que não houve nenhum tipo de liderança. Consulte os autos, por favor. Aquelas pessoas, aquelas poucas milhares de pessoas foram lá desesperadas exatamente pelo constrangimento de terem percebido uma eleição ilegítima e favoreceu um candidato tirado da cadeia, que percebeu pessoas sendo arrastadas, presas simplesmente por protestarem, por darem sua opinião contundente, e a opinião contundente é dever e direito de todo cidadão. Todo cidadão tem o direito e dever de criticar alguém dentro das instituições, como eu critico sistematicamente o Alexandre de Moraes. Isso não me torna um golpista, me torna um democrata que quer melhorar as instituições, e essas pessoas desesperadas por essa situação caótica invadiram inadvertidamente, como o seu querido MST, o MTST, invadiram propriedade privada do Congresso, e eventualmente foram condenadas a quase 20 anos de cadeia por um golpe que ninguém deu. Golpe sem armas, sem ajuste político, sem apoio militar, sem nada. Aquelas pessoas têm que ser condenadas por arruaça. Arruaça dá 6 meses a 1 ano de cadeia, pagar uma cesta básica e olhe lá.
Agora, você condenar uma pessoa que pichou uma estátua a 17 anos de cadeia, condenar uma pessoa que proferiu meia dúzia de desaforos ao STF a 10, 15, 20 anos de cadeia, você criar um golpe que não existiu, uma discussão burocrática, democrática, sobre a possibilidade de convocação de uma nova eleição, sobre a crítica legítima a um processo eleitoral que, a meu ver, foi espúrio, isso sim é um golpe. Você colocar pessoas na cadeia por críticas sistemáticas às instituições, isso sim é um golpe. Você tornar pessoas prisioneiras políticas por crime de opinião ou invasão de propriedade, dando 20 anos de cadeia, isso sim é um golpe. Nós vivemos uma ditadura do judiciário. Bolsonaro é simplesmente culpado por ser um libertário, por ser um homem democrático que aceitava todas as críticas, de genocida a nazista a pedófilo. E ele não pode fazer nenhuma crítica ao STF, que ele é considerado um golpista, porque os ministros e iluministros do STF se colocam como Luís XIV. Eu sou a democracia, eu sou o Estado, e quaisquer pessoas que nos critiquem estão criticando e querendo derrubar a democracia. Isso é patético. É 1 milhão de pessoas no 7 de setembro pedindo por mais liberdade e democracia, e o STF dizendo que essas pessoas são golpistas, porque elas estão dizendo mal do ministro Alexandre de Moraes. A democracia é ele. Um homem que não teve nenhum voto. Então nós vivemos numa tirania, nós vivemos um golpe de Estado sendo dado sem violência. A violência é feita e colocada pelos presos aos presos do 8 de janeiro e as pessoas que tiveram coragem de opinar como eu.